Fala, gente. Espero que estejam animados para essa aula de ultrassonografia do diafragma. Há cada vez mais interesse na avaliação ultrassonográfica do diafragma, especialmente em pacientes críticos, mas também no contexto de doenças pulmonares ambulatoriais, como a DPOC, asma, fibrose cística. Espero que apreciem a aula tanto quanto eu gosto de avaliação ultrassonográfica do diafragma. Bom, é importante fazer uma revisão de aspectos anatômicos e fisiológicos do diafragma, a fim de facilitar o entendimento da anatomia ultrassonográfica desse músculo. O diafragma é um músculo na forma de uma cúpula, ele divide o tórax do abdômen. Pelo diafragma existem alguns orifícios, alguns hiatos por onde passam estruturas do tórax para o abdômen e vice-versa. Ele possui uma porção muscular na periferia e uma porção central tendinosa, e existem os pilares diafragmáticos também, onde estão inseridos os tendões que fazem a conexão do diafragma com a coluna vertebral, e na periferia ele está inserido no gradil costal. Então, essa primeira imagem mostra o diafragma numa visão caudal, mostrando os orifícios por onde passam estruturas importantes como a veia cava, a aorta, o esôfago, e a porção muscular do órgão com sua porção tendínea central. Aqui, uma esquematização do diafragma, mostrando sua fórmula em cúpula, que é fundamental para que ele atue de maneira otimizada, garantindo a geração de pressão negativa no tórax e a ventilação, por sua vez. Aqui também mostrando a passagem de algumas estruturas e a inervação do diafragma com a inervação e a irrigação diafragmática com as artérias frênicas, etc. O diafragma é o principal músculo da respiração, ele é responsável pela grande parte da fase inspiratória da respiração. Ele pode receber ajuda de músculos como o esternocleidomastoide e os intercostais, e também dos músculos abdominais para expirar, mas ele é o principal músculo da respiração. Sua ação é ininterrupta. Ele possui, como eu disse, uma porção central tendínea e uma porção lateral muscular que está inserida no gradil costal e na coluna vertebral. Durante a contração, ele se move caudalmente, aumentando a pressão abdominal e reduzindo a pressão torácica. Isso cria um gradiente para que haja a entrada do volume corrente para os pulmões. Ele é inervado pelo nervo frênico, cujas raízes se originam do plexo de C3 a C5, da medula espinhal. Sua zona de aposição é o local onde ele se insere na caixa torácica, normalmente nas seis últimas costelas. Isso é importante quando falarmos de ultrassonografia diafragmática, porque é nessa zona de aposição, no local da inserção do diafragma na caixa torácica, que é feita a avaliação da fração de espessamento diafragmático. A técnica ProExame, existem basicamente dois modos de fazer a avaliação ultrassonográfica do diafragma. Um modo é a avaliação da excursão diafragmática, que é feita com a sonda convexa ou curvilínea, que tem baixa frequência, é capaz de penetrar na profundidade dos tecidos, gerando boas imagens de estruturas profundas. Então, a avaliação é feita com a identificação do diafragma, que é essa linha hiperecogênica que aparece no modo B, né? Aqui mostrando o diafragma posicionado na profundidade da imagem. Então, uma maneira é estudar a excursão diafragmática no modo B ou no modo M com a sonda curvilínea ou setorial, e a outra maneira é medir o espessamento diafragmático e sua fração de espessamento, a espessura e a fração de espessamento, utilizando a sonda linear, que é uma sonda de alta frequência e tem alta resolução, alta qualidade de imagem para estruturas superficiais. Nesse caso, o diafragma vai ser avaliado e vai ser medida a sua espessura e também a fração de espessamento. Nós conversaremos logo mais sobre isso.
A aparência ecográfica do diafragma é composta por três camadas. Existe uma camada muscular interna, que é circundada por duas camadas hiperecóicas. A mais superficial é a pleura e a mais profunda é o peritônio. Então, entre a pleura e o peritônio, que são duas linhas hiperecogênicas, está contido o músculo diafragma com seu aspecto hipoecóico. Algumas vezes aparece uma linha hiperecogênica nessa camada hipoecóica, o que é garantia de uma boa imagem ultrassonográfica. Significa que sua imagem tem qualidade. Então, aqui é uma estrutura de três camadas. O centro é hipoecóico, circundado por duas membranas hiperecogênicas, a pleura e o peritônio. Então, esse scan foi feito com uma sonda linear. Percebam aqui o aspecto da imagem, né? O feixe de ultrassom vai passar pela pele subcutânea e atingir a superfície pleural, é a primeira linha hiperecogênica. No meio dessa linha hiperecogênica existe uma faixa hipoecóica e na profundidade a faixa hiperecogênica correspondente ao peritônio. Percebam que nessa imagem aparece uma terceira faixa hiperecogênica no centro do músculo, que é garantia de que nós encontramos a zona de aposição e que é ali que deve ser feita a medida. Aqui mostrando as medidas da espessura diafragmática de forma perpendicular, né, de parede interna a parede interna, desconsiderando tanto a pleura quanto o peritônio para essa medida. E aqui embaixo mostrando as diferentes medidas, os diferentes valores dessas medidas. 2.4, 2.5, 2.4, mostrando bastante reprodutibilidade na medida da espessura diafragmática. Sobre excursão diafragmática, ela é feita com o paciente na posição supina. Então, percebo que o paciente está em posição supina em ventilação mecânica. Aqui, nós identificamos a linha hemiclavicular, essa primeira linha tracejada, a linha axilar anterior, essa segunda linha tracejada, e a linha axilar média, a terceira linha tracejada. A avaliação da excursão diafragmática é feita com a sonda convexa, posicionada com seu marcador para a direita do paciente, entre as linhas hemiclavicular e axilar anterior, numa região conhecida como ponto cístico. A sonda é apontada para o dorso do paciente, para o meio do paciente e para cima, objetivando encontrar essa estrutura aqui. Então, o som vai passar pela pele subcutânea, o fígado, durante todo o trajeto do órgão, até encontrar na profundidade uma faixa hiperecogênica. Essa faixa hiperecogênica é o diafragma. Percebam aqui na imagem também a vesícula biliar posicionada, por isso que a gente chama esse ponto muitas vezes de ponto cístico e ah, o traço do modo M, que vai exibir aquela estrutura ao longo do tempo. Então, eu consigo a imagem no modo B, passo o traço do modo M de forma mais perpendicular possível ao órgão para captar o máximo de movimento do diafragma e estudo aqui o comportamento do diafragma ao longo do tempo. Então, percebam que o diafragma está na profundidade, com a contração, ele se posiciona em direção à sonda, ou seja, caudalmente. Aí vocês podem perceber que ele faz um movimento para em direção à sonda e se posiciona mais próximo da sonda. E aí a gente faz a medida desde a base até a base, identificando o quanto o diafragma caminhou, o que é chamado de excursão diafragmática. Então, a sonda aponta medial, cranial e dorsal para atingir a maior parte da cúpula diafragmática. Então, aqui nesse caso, o diafragma caminhou por 2,95 centímetros, quase 3 centímetros, o que, na maioria das vezes, na maioria dos cenários, corresponde a uma boa excursão diafragmática. Sobre espessamento diafragmático. O espessamento diafragmático é medido com a sonda linear. Então percebam que a sonda é linear, o marcador da sonda apontado para cima, em torno do oitavo ao décimo espaço intercostal, entre as linhas axilar anterior e a linha axilar média. Nesse ponto, quando a sonda está posicionada dessa forma, bem paralela ao tronco do paciente, é possível que haja interposição da sombra acústica das costelas.
um movimento rotatório anti-horário pode encaixar melhor a sonda no espaço intercostal e melhorar, otimizar a aquisição da imagem. Então percebam que quando eu uso a sonda linear, o aspecto da imagem é esse. Eu vou encontrar uma linha hiperecogênica correspondente à linha pleural e na profundidade outra linha hiperecogênica correspondente ao peritônio. No meio das duas, uma camada hipoecóica com uma possibilidade de encontrar uma terceira faixa hiperecogênica, garantindo, assegurando qualidade da imagem, as medidas no diâmetro perpendicular, no eixo perpendicular, excluindo as pleuras, excluindo-se a pleura e o peritônio da medida. A gente diz que a medição é feita de parede interna a parede interna. Aqui, um piscando o diafragma, mostrando como ele contrai na ins e relaxa na ex. Então, o diafragma está representado aqui pela pleura, pelo peritônio, no meio uma imagem hipoecóica e aqui a terceira faixa hiperecogênica. Percebam que aqui vai aparecer a parte final da pleura parietal, que é exatamente onde se insere o diafragma. A gente chama essa região de zona de aposição. Sobre fração de espessamento diafragmático, então aquela é a medida da espessura diafragmática. Sobre a fração de espessamento diafragmático, ela é dada pela fórmula A espessura na inspiração, onde o músculo engrossa, então a espessura aumenta, menos a espessura na expiração, onde o músculo afina e, portanto, a espessura diminui, dividido pela espessura na inspiração. Eu quero saber, então, o quanto que o diafragma espessou na inspiração, vezes 100, então vou encontrar uma fração, um valor percentual. Então percebam aqui no modo M como o diafragma engrossa, aqui o modo B mostrando o músculo lá na profundidade da imagem, aqui mostrando no modo M como ele se comporta ao longo do tempo. Então percebam que aqui ele está relaxado, que ele contraiu, porque ele espessou. Aqui uma medida representativa da espessura e da fração de espessamento. Então percebam que o scan é feito com a sonda linear. O músculo é delimitado pela membrana pleural, pela membrana peritoneal na sua profundidade. Na inspiração, o músculo engrossa. Na expiração, o músculo afila. Aí eu tenho uma medida na ins e na ex e posso fazer, então, a medida da fração de espessamento diafragmático. Aqui, uma imagem demonstrando a o seio costofrênico, a linha pleural hiperecogênica, finalizando aqui no seio costofrênico, e aqui a zona de aposição, onde o diafragma se insere no gradil costal. Percebam que o diafragma é composto pela pleura e pelo peritônio, delimitado pela pleura e peritônio. Ele possui aspecto hipoecóico e às vezes com a terceira faixa hiperecogênica, garantindo, assegurando a qualidade da imagem. Então é aqui que eu vou medir, fazer a medição, excluindo-se a parede do diafragma, a parede os componentes pleural e peritoneal da medição. Eu vou medir de parede interna a parede interna, no ponto mais paralelo possível e em direção perpendicular. Logo abaixo aqui aparece a víscera, provavelmente o fígado. Não é possível garantir, mas é provavelmente o fígado, porque a avaliação diafragmática é feita, na maioria das vezes, do lado direito, e ela é suficiente, desde que não haja suspeita de disfunção diafragmática unilateral. Essa medição da espessura diafragmática foi de 1,9 milímetros e, na maioria das vezes, corresponde a uma boa espessura diafragmática. Então, aqui a medição, de novo, o diafragma, delimitado pela pleura peritônio, uma camada hipoecóica, às vezes com a terceira faixa hiperecogênica, a medição no diâmetro perpendicular, excluindo-se a pleura e o peritônio, respectivamente. Aqui, uma avaliação da excursão diafragmática, percebam que o scan é feito com a sonda convexa, marcador para a direita do paciente, correspondendo à esquerda da tela. O feixe passa pela pele subcutânea, o fígado, até atingir a profundidade do diafragma, que é essa linha hiperecogênica. Percebam também alguns artefatos
e gerados pelo diafragma. São esses artefatos chamados de Ringdown. O diafragma é um grande gerador de artefatos em ultrassonografia, então é importante reconhecer que esses são artefatos gerados pelo diafragma. Foi passado o cursor do modo M de modo mais perpendicular possível ao diafragma para captar a maior parte do seu movimento. E aqui a gente consegue perceber que na inspiração ele se aproxima da sonda, portanto ele fica mais superficial, na expiração ele se distancia da sonda, fica mais profundo. A medição da excursão deve ser feita da base até a base ou do ápice até o ápice. E ela vai ser representada em centímetros ou em milímetros, na maioria das vezes em milímetros. Então aqui de novo, um scan demonstrando a avaliação em modo M, com o diafragma aqui, a medição realizada da base até a base ou do ápice até o ápice, isso é importante para desconsiderar a própria espessura do diafragma na medida. Então, se eu faço a medida daqui até aqui, ou daqui até aqui, para excluir a própria espessura do diafragma na medição. Aqui, um outro vídeo demonstrando como o diafragma engrossa na inspiração e afila na expiração. Percebam que é a zona de aposição, porque o final da linha pleural, e aqui o seio costofrênico, aqui está posicionado o diafragma, duas linhas hiperecogênicas, um conteúdo hipoecóico e uma terceira linha hiperecogênica. Vou mostrar de novo como o músculo engrossa na ins e afila na ex. Aqui a excursão diafragmática, modo B, sonda convexa, marcador para a direita do paciente, marcador da tela à esquerda da tela. Passo o modo M, identifica o diafragma na profundidade como uma linha hiperecogênica. Passo o modo M de modo mais perpendicular possível e vou avaliar como esse diafragma se movimenta ao longo do tempo. Percebam que na inspiração ele se aproxima da sonda e se torna mais superficial no modo M. Faço a medida da base até a base ou do ápice até o ápice para desconsiderar a própria espessura do diafragma nessa medição. Aqui um novo scan demonstrando como o diafragma se movimenta, contraindo na ins e relaxando na ex. E qual é a relevância de tudo isso? Qual a importância da avaliação ultrassonográfica do diafragma? Como eu disse, o diafragma ele tem sido ponto de grande interesse em ultrassonografia point of care, em diversas patologias, em diversos cenários, seja de pacientes ambulatoriais, seja de pacientes internados, em diversas condições em pneumologia. Então, existem vários estudos que tentaram definir valores de normalidade, tanto para a espessura, para a fração de espessamento, para a excursão diafragmática e também em diversos cenários. Percebam que para a excursão diafragmática, esse último trecho da tabela, aqui no canto inferior direito, mostrando os diferentes valores encontrados para a normalidade da excursão diafragmática, girando em torno de 1 centímetro. Aqui, novos estudos mostrando diferentes proposições para medição e valores de normalidade e também desfechos clínicos. Então, percebam, por exemplo, que aqui no canto inferior direito, quanto menor a fração de espessamento, com a fração de espessamento de 15 a 30% se relacionando a menor tempo de VM, a fração de 15 a 30% está dentro da normalidade. E tem vários outros cenários também. Por exemplo, essa última avaliação de disfunção diafragmática encontrou que uma excursão diafragmática menor do que 25 correlacionou-se com o índice de Gilbert menor do que zero. O índice de Gilbert é um índice que avalia a participação do diafragma na respiração. Então, são vários estudos, vários desfechos, diferentes correlações entre desfechos clínicos e avaliação ultrassonográfica do diafragma. Vale a pena consultar essa bibliografia, ela é bem interessante. Outros estudos demonstrando diferentes pontos de corte, diferentes cenários e diferentes desfechos associados à avaliação ultrassonográfica do diafragma. Aqui, um resumão da avaliação de aeração pulmonar e excursão diafragmática.
mostrando o posicionamento do diafragma como uma linha hiperecogênica, e aqui alguns achados patológicos do tórax e também do coração, dentro de um contexto de avaliação multissistêmica, de avaliação dos músculos respiratórios. Aqui o diafragma, mostrando a zona de aposição, o músculo com o peritônio na profundidade, a pleura mais superficial, uma camada hipoecóica, às vezes com a terceira linha hiperecogênica. É aqui onde é feita a medida da espessura diafragmática, excluindo-se a pleura e o peritônio da medida. Aqui, na excursão diafragmática em modo B, utilizando-se a sonda setorial, marcador posicionado o mais perpendicular possível, e não se observa nenhum movimento diafragmático, provavelmente diagnosticando assim uma paralisia diafragmática. Aqui, na parte mais inferior da figura, demonstrando a avaliação de alguns músculos acessórios da respiração, como os músculos abdominais, por exemplo, diferentes proposições para diferentes avaliações. Um outro ponto em que a ultrassonografia diafragmática vem sendo utilizada é para o ajuste do suporte ventilatório, de tal forma que não se ofereça subassistência nem superassistência para o paciente. Então, é possível utilizar. Existem alguns autores defendendo a possibilidade de uso do diafragma para o ajuste do suporte ventilatório de pacientes em ventilação mecânica. Aqui as assincronias principais, como o diafragma se comporta nesses cenários e as possibilidades de ajuste dos parâmetros ventilatórios. Então, para lembrar, para diagnosticar disfunção diafragmática, DD, uma excursão diafragmática menor do que 1 centímetro ou uma fração de espessamento de 20 a 29% define disfunção diafragmática para a maioria dos autores, e isso se correlaciona com desfechos clínicos ruins, como maior mortalidade e falência de desmame e tempo de ventilação mecânica. Para avaliar a atrofia diafragmática, é possível medir a espessura diafragmática na expiração. E alguns estudos têm demonstrado que, desde o início das primeiras horas da ventilação mecânica, já acontece uma atrofia diafragmática, com redução de 6 a 7,5% de espessura por dia de ventilação mecânica. É possível também utilizar a avaliação ultrassonográfica do diafragma para prever desfechos do desmame da ventilação mecânica, com uma excursão diafragmática menor do que 1 a 1,4 centímetros, ou uma fração de espessamento menor do que 20 a 30%, previu o sucesso do desmame de maneira relativamente acurada. É uma ferramenta adicional na predição de sucesso ou insucesso do desmame ventilatório. O diafragma é um músculo relativamente fino, e lembrar que a resolução do aparelho, ou seja, a capacidade de distinguir entre dois pontos, é de 0,1 milímetro para a maioria dos aparelhos ultrassonográficos. Isso significa que essa resolução corresponde normalmente a 10% da espessura do diafragma, o que pode induzir erros ou ser pouco sensível na captação de alterações da espessura diafragmática. A avaliação do hemidiafragma esquerdo, ela é desafiadora por conta da interposição do estômago, que gera um obstáculo acústico, além do baço ser uma pior janela acústica em relação ao fígado. Para fins de estudos clínicos e de experiência prática, a avaliação do hemidiafragma direito é suficiente para a avaliação do diafragma como um todo, desde que não haja suspeita de doença ou acometimento unilateral do diafragma. A avaliação ultrassonográfica do diafragma é operador dependente, necessita de uma curva de aprendizagem, que não é uma curva muito íngreme. Normalmente, a maioria dos autores defendem que com 20 a 40 exames ultrassonográficos, o operador já é proficiente para a realização desse tipo de avaliação. Ou seja, 4 horas de treinamento, ou 3 a 5 sessões de 10 a 15 minutos cada, ou um módulo teórico seguido de um treinamento prático com 25 exames supervisionados, são suficientes para promover o aprendizado em ultrassonografia diafragmática. Então, pratiquem, construam sua curva de aprendizado. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer a aula. Sugiro que leiam esse artigo de Santana et al.,
que ele é bem didático e muito bem escrito. Espero que a aula tenha sido de proveito para vocês. Um abraço, até a próxima.